Olá, minha querida, tudo bem com você? Estou aqui para mais um vídeo de experiências com Deus. Vamos lá. Dessa vez o vídeo vai ser bem mais curtinho. É algo rápido, simples e também algo bíblico. É algo que aconteceu comigo. Não tem muito tempo, tem pouco tempo, na verdade. Como eu disse no outro vídeo, né, onde eu dou testemunho sobre como foi, né, o meu casamento, como foi rápido, né, o nosso relacionamento, e agora vai fazer, né, um ano que a gente tá junto. Tem a ver com isso. E tem a ver com você falar, você profetizar na sua vida, mesmo que seja algo que não seja o que você quer no momento, sabe? Mas você sabe que é algo que você precisa, talvez não agora, mas você sabe que você pode precisar. Na palavra, o Senhor, ele, né, lá em Gênesis, o Senhor, ele criou o mundo com palavras. Ele falou, haja luz e houve luz. Está escrito na Bíblia. Ele falou ele falou para que houvesse animais, para que houvesse as plantas, a natureza, e houve, aconteceu, tudo que ele falou aconteceu. Somente o homem, ele não falou, ele fez, ele usou as mãos e uma matéria-prima para fazer, né? Mas todas as outras criações foram com fala, através da palavra. E nós temos esse poder, né? Até mesmo porque também uma boa palavra de referência é ali em Ezequiel 37, né, onde fala sobre o vale de ossos secos, onde o Espírito Santo levou Ezequiel, né, por meio de um vale cheio de ossos sequíssimos, e ali o Senhor ordenou a Ezequiel que profetizasse, né, sobre os ossos. Ezequiel profetizou e se realizou. Na palavra, Deus mandou, e tudo que Deus mandou, Ezequiel repetiu e aconteceu. Poderia ter acontecido simplesmente por fato de Deus mandar? Sim, poderia. Mas foi a voz de Ezequiel que os ossos ouviram. Foram as palavras de Deus na voz de Ezequiel. Então, às vezes, a gente só precisa repetir aquilo que Deus já falou para nós. Vamos lá. Na palavra, todos sabem, né, sobre ali na criação, quando Deus criou o homem, né, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Ele fez a esposa, né, uma companheira, uma mulher, assim como ele fez para todos os animais, ele fez um par, né? Então tinha macho e fêmea. Então, para Adão, Deus fez Eva, ou seja, para o homem, fez a mulher. Deus fez o par. E qual é o meu testemunho com a questão da fala, né, da profecia, de você profetizar sobre a sua vida, usar a sua boca para abençoar a sua vida e a vida dos próximos. Eu não, como não é segredo para ninguém, que eu não queria me casar, né? Tive uma experiência da qual eu não gostei e eu não queria me casar. Porém, na minha congregação, todo mundo ficava no meu pé sobre essa questão, né? E como eu disse também no outro vídeo, tinha uma pessoa que ficava, né, ali atrás de mim e eu não queria nada, né? Então, o que eu comecei a fazer? Houve um momento da minha vida, né, eu era mãe solo de 2 rapazinhos, e ser mãe, acredito eu que ser mãe de menina, né, solo, é mais, eu não vou falar assim, mais tranquilo, só que como você tem que ser um exemplo pra menina, e as coisas pra você conversar seja mais fácil, talvez, né, fosse mais fácil. Mas no caso de ser menino, o menino normalmente ele precisa de uma imagem masculina, assim como uma menina precisa de uma imagem feminina, né, para seguir de exemplo, para ter de espelho, por aí se vai. Então eu entendi que eu precisava, não assim me casar para suprir minhas necessidades, mas me casar porque os meus filhos precisavam de um pai, precisavam de um reflexo homem, né, para eles poderem terem de exemplo. E não que eles não tenham o pai deles, eles têm o pai deles, né? De sangue, né? O genitor. Mas acho que não seja um bom exemplo para eles, mas tá tudo bem. A gente segue aqui, né? E ele também não é muito presente.
Tô gripadinha, peço perdão pela minha voz. Já não é muito legal, pelo menos eu não gosto muito dela. Mas gripada então fica pior, né? Mas vamos seguir. Aí, o que eu comecei a fazer, né? Sempre que vinham falar comigo, você é de casamento, eu só falava assim, mas eu não quero casar, não tô afim, eu não vou casar, não adianta. Então eu comecei a mudar minha fala. Isso foi em 2024, 2025, isso, 2024, iniciozinho de 2024. No início, não sei dizer exatamente quando, exatamente que data, não, mas eu sei que foi no início. Eu comecei a falar assim, sempre que vinham me falar sobre casamento, eu falei assim, pode ficar tranquilo que ano que vem eu vou casar. Que no caso seria 2025. Ano que vem eu vou casar. Então sempre que alguém vinha falar, eu falava isso. Mas Jéssica, tinha alguém? Não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém, não estava conhecendo ninguém, não tinha interesse em ninguém, então não tinha ninguém, simplesmente eu falava. E fui falando, tanto que teve uma vez, né, que um irmão da igreja, amigo da pessoa que ficava atrás de mim, veio falar comigo, falar assim, fulano tá sofrendo, não sei o que, tá falando assim, então você fala pro seu amigo pra ele seguir a vida dele, né, pra ele ir em busca de alguém, não sei, pra ele buscar mais a Jesus, porque ano que vem eu vou casar. Aí ele riu e falou comigo assim, quem é? O pastor já sabe? Eu falei, o pastor não sabe não, porque nem eu sei, tem ninguém ainda não, mas eu vou casar ano que vem. E seguimos a vida. Então sempre que alguém vinha falar comigo, eu falava isso. Ano que vem eu vou casar. A gente não falava mais nada. Mais nada. Não tinha uma frase complementar. Não. Essa era a frase. Ano que vem eu vou casar. Tanto que tem uma irmã lá na igreja, né? Que ela é solteira. Aí eu falo com ela, né? Ela até mudou um pouco também. Em relação a isso, porque ela sempre falava que não queria também e tal. Eu falava assim, não. Muda, mulher. Eu falo que ano que vem você vai casar. Olha eu aí, ó. Eu falava e casei. Gente, eu conheci o meu marido. Ele começou a frequentar a igreja em setembro. Setembro de 2024. E eu não tinha intimidade, não conversava, porque eu não sou muito assim. Se for mulher, eu sou mais atrevida. Eu chego, converso, cumprimento, já puxo uma conversa. Mas homem não, homem eu fico mais distante, não quero saber nada. E, por incrível que pareça, ele é sobrinho do meu pastor. E eu congregando 3 anos, vivenciando, porque eu tenho meu pastor e a minha pastora como meus pais, não só na fé, né, mas fisicamente de criação, vamos pôr assim, de coração, porque pelo apoio que eles me deram quando eu cheguei, e ainda me dão. E eu fiquei surpresa, nesses 3 anos eu não sabia que esse ser humano existia. Não sabia. Meu pastor ele tem 4 filhas, todas mulheres, né? Ele tem 4, são todas mulheres. E a minha pastora, que é a esposa dele, também tem uma filha, ou seja, só tem mulher. Não imaginei nunca na vida que ele teria um sobrinho que ele criou. Porque ele tem outro sobrinho que eu conheci, né? Que ele também é casado. Tanto que eu entrei na igreja através da esposa dele. Mas o meu esposo eu nunca imaginei na vida. Tudo bem, aí ele chegou, tava assim, mas não me chamou a atenção. E foi passando o tempo, ele foi indo, até então ele se converteu, né? Ele aceitou Jesus, ele se batizou em dezembro, ele aceitou no final de outubro e se batizou ali no meio de dezembro, mais ou menos, lá pro final, do meio pro final de dezembro de 2024. E a gente começou a ter contato, a conversar e tudo mais em dezembro, no iniciozinho de dezembro de 2024. Foi tudo muito rápido. E eu nem tava lembrando dessa questão que eu falava, né? Aí em fevereiro a gente se casou no papel. Em fevereiro do ano passado. Aí eu tava até numa conversa com as irmãs da igreja, eu até lembrei. Falei assim, gente, olha só o que eu falava no ano passado, em 2024, e pro que tá acontecendo agora, né? Então a gente fala, às vezes até mesmo assim, né? Mas a palavra tem poder. Então usa a sua boca, usa a sua língua para abençoar a sua vida, para profetizar bênção sobre a sua vida. E bênção, eu falo bênção porque, mas vai ter alguém, né, que vai dizer que casamento
pra mim tá sendo bênção. E olha que eu tive uma experiência que me fez realmente desacreditar. E pra mim tá sendo bênção, graças a Deus, né? Mas isso também cabe a uma transformação em nós, né? E ao pedir também, que eu aprendi que a gente tem que saber pedir. E não pode ter vergonha de pedir as coisas pra Deus, não. Não pode, tem que ser de coração aberto, abrir seu coração pra Deus. Porque Ele sabe o que você quer. Então, se você for assim, toda acanhadinha, assim, o que o Senhor me der tá bom. Ele sabe que não vai tá bom. E que se Ele te apresenta, mas a escolha é sua, você que escolhe. Ele te apresenta, você vai lá, pega. Por quê? Porque o que o Senhor te der tá bom. Aí depois tu se lasca lá e vai pra culpa em quem? Em Deus. Mas quem escolheu foi tu. Quem foi que tomou a decisão? Pois então. Então peça direito, mulher. Peça direito. Eu, há muito tempo, pedi sim. Falei que, Senhor, meu Deus, se eu for casar, eu quero um homem assim, assim, assim. Ó, e uma das coisas que eu coloquei na lista era que ele soubesse cozinhar. Ah, mas você não sabe, você não gosta. Gosto. Eu sei cozinhar e eu gosto de cozinhar. Mas a gente enjoa, gente. A gente enjoa. E aqui em casa, gente, pra honra e glória do Senhor. No domingo, quem cozinha é Ele. Olha só que benção. Que maravilha. Tem que saber pedir, mulher. Tem que saber pedir. E outra coisa também. O meu último emprego foi de secretária do lar, né? Empregada doméstica. Trabalhei 1 ano. E foi providência de Deus. Então, pra mim foi bênção, graças a Deus. E durante um tempo ali e tal, teve um momento em que eu parei assim e falei assim, meu Deus, tô cuidando da família de outra pessoa e não tô cuidando da minha. Eu quero cuidar da minha família. Então eu parei assim, aí eu comecei também a falar outra coisa. Pedir, acrescentar mais uma coisa na lista. Eu falava assim, Deus, se eu casar, se for pra mim casar, que eu case com alguém que eu não precise trabalhar. Não é que eu não queira. Eu amo trabalhar. Se for preciso, eu vou trabalhar sim. Tanto que a gente tem esse acordo aqui em casa. Quando precisar, ele vai me falar e eu vou trabalhar. Que mais que eu não precise trabalhar. Porque se for pra mim, trabalhar por necessidade, eu vou ficar solteira. Até porque pela Bíblia, o provedor da casa é o marido. Né? Então, foi em cima disso que eu falei com Deus. Foi em cima disso que eu falei com Deus. Então, quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que, usar as palavras do Senhor. E eu não preciso, pra honra e glória do Senhor. Não é assim, se casou com o marido. Não. Meu marido, ele trabalha. Ele é trabalhador, graças a Deus. Mas, assim, não preciso. Mas eu trabalho com a Shopee, né? Recebo comissões da Shopee. Eu tenho a minha renda, que é o Bolsa Família, né? Que eu tinha quando eu fiz o cadastro quando eu estava solteira. Então, assim, eu tenho a minha renda que supra as minhas necessidades, né? Não. Alguém me ligando na hora que eu tô gravando, gente. Falta de educação. Não fico na dependência dele, né? Eu tenho a minha renda, da onde eu supro as minhas necessidades, né? Os meus luxos, né? Comprar um vestido, comprar as coisas do meu cabelo, essas coisas, as coisas pros meus filhos. E ele cuida muito, muito de mim. Então, assim, a reflexão são duas, na verdade, né? Então, profetize sobre a sua vida. Use a sua boca para abençoar você, sua família, o próximo, para bênçãos. E quando for pedir algo para Deus, abra seu coração. Abra. Sem essa de, eu aceito o que o Senhor me der. Não. Peça sim. Peça. Deus, Ele tá esperando você pedir. Tá? Mas tem que estar disposta a obedecer. Tá bom? E essa foi a minha mensagem de hoje para você. Essa foi a minha experiência com Deus. Deixa nos comentários qual é a sua experiência com Deus. Tá bom?
ou se você está guardando algo que você pediu para Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar aí no gostei. Deixa o joinha. Beijo, beijo e até a próxima!